Essa aula tem o intuito de fazer um grande resumo, tá, sobre a logística e gestão da cadeia de suprimentos. Então, é realmente um grande resumo. A gente vai simplesmente abordar alguns aspectos introdutórios, né? E isso facilita na hora de se estudar sem grandes profundidade. Logicamente que cada um desses assuntos abordados, eles precisam de um aprofundamento maior para que se tenha um conhecimento melhor. Para nossos primeiros entendimentos, a gente vai começar definindo o que é logística. Então, vejam, logística é o processo de planejamento do fluxo de materiais, objetivando a entrega das necessidades na qualidade desejada no tempo certo, otimizando recursos e aumentando a qualidade nos serviços. Então, tudo que se faz na logística é voltada para essa questão de qualidade nos serviços. E esse serviço para quem? Serviço ao cliente. Tá? Então, tudo que a gente faz dentro da logística visa atender um nível de satisfação do cliente. Né? Não adianta nada você fazer tudo que tiver que fazer, tudo que tiver a seu alcance dentro da logística, se você não satisfazer as necessidades do cliente. Então, tudo começa na necessidade do cliente. E só a partir daí a gente começa a planejar a logística. Qual a melhor forma da gente oferecer um serviço adequado a esse cliente. Tá? Então a logística ela parte desse pressuposto de que é um processo de planejamento do fluxo de materiais. Então, escoar material é entregar o produto certo, na hora certa, na qualidade desejada, no tempo correto, com preço que seja justo. Tá? Isso é o objetivo da logística, é satisfazer essas premissas. Tá? É lógico que quando a gente expande nosso conhecimento, nosso entendimento, a gente vê que a logística não é só fluxo de material, ela se preocupa também com a questão de pessoas, né? Então, questão de fluxo de pessoas, de acesso ao trabalho, de ir de volta para casa, de acesso a hospitais, de viagens, tudo isso também faz parte desse processo de planejamento logístico. Então, quando surgiu a logística? A gente não tem, né, até o momento uma data definida. A gente não sabe exatamente a partir de quando virou logística. Né? Mas a gente tem aí essa evolução ao longo dos anos. Por exemplo, o homem das cavernas já praticava logística? De certa forma, sim. Né? Ele era nômade, ele precisava estar se locomovendo, ele precisava estar caçando e trazendo para o grupo que ele fazia parte consumir. Tá? Então isso é logística. Você estabelecer um roteiro para você mudar de local quando a comida acabasse. A questão de, com a evolução, cada grupo de pessoas se especializar em uma determinada tarefa fez com que começasse a ter excedentes nessa produção. Né? Então, um produzia mais roupa, o outro era mais afeito a produzir ferramenta. Então, quem fosse produzindo aquilo que tinha essa qualificação ia tendo excedente. E aí precisava fazer a troca, que é o que a gente conhece como escambo. Isso já é logística? Já. Isso já dá origem às primeiras formas de comércio, né? Comércio bem primitivo lá, que era o escambo. Escambo, troca. Troca do excedente de um pelo outro. Tá? Mas essa locomoção e esse fluxo já era logística. Mas, logicamente, não se tinha um entendimento de logística nessa época. E aí passa-se também pela questão das guerras. Né? A logística ela evoluiu através dos exércitos, das guerras. Né? De início, os combatentes eles eram autossuficientes, levavam tudo que precisavam para a guerra, levavam, né, um kit de sobrevivência para aquela guerra. Só que as guerras elas foram se tornando mais longe. E aí tornou-se, né, necessário abastecer essas tropas e também, né, trazer feridos. Então, tinha que ter um preparo logístico por trás disso. Conforme as guerras iam ficando mais longe, precisava de ter um ressuprimento dessas tropas. Isso também é logística. Tá? Mas não se tem essa data definida. A logística, em parte, que a gente entende dentro de empresas, a logística empresarial, ela começa a se desenvolver a partir da década de 50. Tá? Tanto em termos de conceito como de prática.
a gente tem esse desenvolvimento a partir da década de 50. Portanto, a Segunda Guerra Mundial é um marco importante para a logística, né? Porque é a partir da Segunda Guerra Mundial que a logística ela tem seus primeiros passos como ciência, ela começa a ser estudada. Tá? Muitos desses soldados, inclusive, que participaram desse período de guerra, quando eles retornaram aos Estados Unidos, eles foram absolvidos por corporações, por empresas. Por quê? Porque eles tinham todo um know-how, né, de suprir as tropas, de produção, de distribuição. Tá? Então, se usou muito desse conhecimento para que as organizações pudessem se expandir. Um ponto importante é o que a gente chama de trade-off logístico. O que é esse trade-off? O trade-off é você tirar de um local para colocar no outro. Ou seja, o mesmo nível de desembolso que você tem em uma determinada atividade, você economiza, tira esse desembolso que estava tendo lá, sem comprometer a qualidade e aplica em uma outra atividade, de forma a melhorar seu nível de qualidade no serviço ao cliente. Tá? Então, esse trade-off é reduzir custo e ao mesmo tempo aumentar a qualidade. Como é que eu faço isso? O trade-off ele faz com que a gente tenha o mesmo nível de desembolso, mas aí eu estou realocando meus recursos. Então, eu tiro de um para colocar no outro. Eu tiro de uma coisa para investir em outra, de forma a não comprometer minha qualidade, de forma a tornar a empresa mais competitiva. Qual o papel da logística na atualidade? Então, quando a gente falar dessa logística na atualidade, a gente tem que lembrar que a logística ela visa atender necessidades. E que necessidades são essas? Necessidades dos clientes. Tá? Então, em relação à logística e necessidade, a logística ela se torna um diferencial competitivo para as empresas, para as organizações. Porque ganha o mercado aquele que chega primeiro, que oferece um produto diferenciado ou serviço diferenciado, tá? E que consegue fazer isso com o menor custo possível e de forma a satisfazer a necessidade desses clientes. Tá? Então, hoje em dia, a mesma velocidade que a internet ela dá para a gente de comprar, né, a mesma velocidade que você consegue comprar pela internet, você também quer receber. Tá? Então, as coisas elas devem fluir na mesma velocidade que fluem pela internet. E isso é um grande desafio para a logística. Então, esse diferencial competitivo surge de você reduzir seus custos de forma que não comprometa sua qualidade e até consiga melhorar sua qualidade no serviço ao cliente, tá? E esse serviço ao cliente ele precisa ser de forma cada vez mais ágil. Por quê? Porque o cliente ele não quer esperar. Essas necessidades, muitas vezes, elas são imediatas. Otimização de recursos, ou seja, a melhor forma de se utilizar recursos é a questão que a gente falou tanto, né, da questão de eficiência, né? Eficiência no uso desses recursos, ou seja, produzir mais com menos, né? Utilizar cada vez menos para produzir cada vez mais. Então, você fazer o uso dos recursos de forma racional. Isso faz com que você consiga reduzir sua base de custos. Por que estudar logística, então? É o que faz com que as pessoas hoje se preocupem tanto em estudar logística. Lembrando que a logística ela vem se desenvolvendo como ciência da década de 50 para cá. Então, a gente tem aí em torno de 70 anos para uma ciência. Isso é coisa de ciência nova. Então, a gente entende que a logística é nova ainda. Ela está dando seus primeiros passos. Hoje, ela ganha cada vez mais destaque dentro do mundo corporativo. E esse destaque ele advém muito da revolução tecnológica que foi advento da década de 90 para cá. Tá? Principalmente da década de 90 para cá, principalmente aqui no Brasil, onde os computadores começaram a se popularizar. A logística ela absorve grande parte do investimento operacional.
Ora, se eu estou investindo tanto nessa logística, nesse investimento operacional, então isso já é um forte motivo para que eu possa estudar logística. Por quê? Porque essa logística ela não está saindo de graça, ela não está sendo barata. E aí eu preciso otimizar meus recursos, como a gente falou anteriormente. Está aqui, ó, a gente precisa otimizar esses recursos. Então, se a logística absorve grande parte do investimento operacional, é importante que eu estude logística, a fim de que diminuir meu custo e aumentar minha qualidade no serviço ao cliente. Aumentar a qualidade e reduzir custos é o segundo ponto, tá? Então, se ela ela absorve grande parte do investimento operacional, eu tenho que de alguma forma reduzir esses meus custos e ao mesmo tempo aumentar a qualidade. E por que eu preciso tanto aumentar essa qualidade? Porque o mercado está cada vez mais competitivo. Se você não consegue cativar o cliente, o concorrente vai lá e cativa. Tá? E aí tem pesquisas que comprovam que é muito mais difícil você reconquistar o cliente do que mantê-lo. Então, a logística é o coração estratégico da empresa. Todo o planejamento estratégico da empresa, ele passa pela logística. A logística tem uma contribuição importante. Por quê? Porque ela interliga várias áreas da empresa. E a gente vai ver algumas dessas áreas mais para frente. A base da logística. A base da logística, ela refere-se às atividades principais da logística. Então, essas atividades a gente divide elas em dois grupos. Quais são? As atividades primárias, né, que são as atividades chaves, e as atividades de apoio, ou seja, aquelas atividades que dão suporte às atividades primárias. As atividades primárias, elas são três. Tá? Já as atividades de apoio são duas para cada atividade primária, ou seja, a gente tem 6 atividades de apoio. Vamos ver quais são elas. Está aqui. Então, veja, a gente tem no centro de tudo aqui o nível de serviço ao cliente. Tudo gira em torno do nível de serviço ao cliente. Tudo. Ao redor dele, a gente tem mais perto desse nível de serviço as atividades primárias. Quais são? Transporte, processamento de pedidos e manutenção de estoque. Transporte, manutenção de estoque, processamento de pedidos. Cada atividade principal dessa aqui, cada atividade primária, né, ele tem duas atividades de apoio. Ou seja, para que o transporte seja possível, eu tenho que ter o manuseio de materiais. Como é que vai transportar se o material ele não se locomover? E embalagem de proteção. A embalagem de proteção é a primeira função de uma embalagem, ou seja, a embalagem ela tem que ser pensada de forma a proteger a integridade do produto. Processamento de pedidos. Também tem duas atividades atreladas a essa primeira atividade, ou seja, ao processamento de pedidos eu tenho a armazenagem, preciso desse processo de armazenagem, né? E esse processo de armazenagem ele vai desde o recebimento do material até a expedição, tá? Então eu preciso que esse processo de armazenagem ele funcione para que eu consiga processar meus pedidos. Segundo, a obtenção, ou seja, eu preciso obter o produto, eu preciso ter o material. Se eu não tiver, como é que eu vou ter armazenagem? Como é que eu vou processar o pedido de um estoque que não existe? Terceiro, a manutenção de estoque, ou seja, é a atividade, né, que preza pelos níveis de estoque. Né? Ela está muito atrelada à gestão de estoque. Tá? Então, controle de entrada e saída, gerar históricos, estatísticas e por aí vai. Então, essa manutenção de estoque, ela tem também duas atividades atreladas a ela. Programação do produto, tá? E a manutenção de informações. A gente tem que ter uma programação de produção. A gente tem que ter uma programação que vem lá da produção, para a gente saber qual vai ser o meu nível de estoque, quando é que ele vai ser necessário, aonde ele vai ser necessário. Só assim eu consigo ter uma atividade de manutenção de estoque de forma eficiente. Tá?
e a manutenção de informações, ou seja, saber exatamente as necessidades do cliente, aonde está essa necessidade, em que tempo ela se dá, né, para que eu possa realizar, por exemplo, previsões de demanda, tá? Então, essas são as atividades primárias, em verde claro, e ao redor dela estão todas as atividades de apoio. As atividades primárias são assim chamadas porque ou elas contribuem com a maior parcela do custo total da logística, ou elas são essenciais para a coordenação e o cumprimento da tarefa logística. Então, a questão de transporte e manutenção de estoque, eles são custos inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quando o custo de transporte aumenta, o custo de manutenção de estoque ele diminui, tá? Então, transporte, segundo o Balu lá, ele corresponde de 1 a 2 terços do custo total da logística. Manutenção de estoque também corresponde de 1 a 2 terços do custo total da logística. E aí vocês devem estar se perguntando, 1 a 2 terços, então se aqui for 2 terços e aqui for 2 terços, essa conta não bate. Não bate mesmo. Então, o que eu disse para vocês, esses custos eles são inversamente proporcionais. À medida que transporte vai se aproximando de 2 terços, manutenção de estoque ele vai se aproximando de 1 terço. Tá? E o mesmo acontece no contrário. Quando a manutenção de estoque ela sobe e vai se aproximando de 2 terços, o transporte ele vai caindo e se aproximando de 1 terço. Já o processamento de pedidos ele está totalmente ligado à coordenação e o cumprimento da tarefa logística. Qual é? Atendimento ao cliente, satisfazer as necessidades desse cliente. Tá? E isso se dá, logicamente, através do processamento de pedidos que tem sido cobrado para que seja de forma cada vez mais ágil. Então, o ciclo crítico das atividades logísticas, o tempo requerido para um cliente receber um pedido depende do tempo necessário para entregar o pedido. Ou seja, quanto mais rápido, né, você conseguir atender essa necessidade do cliente, mais em vantagem você vai estar com ele. Tá? Então, o tempo requerido para um cliente receber um pedido depende do tempo necessário para entregar o pedido. Né? Quanto mais tempo você leva para entregar, logicamente, mais tempo o cliente leva para receber. Então, isso tem que ser feito de forma cada vez mais rápida, de acordo com as exigências de mercado. Qual a diferença da logística integrada para a gestão da cadeia de suprimentos? Lembrando, quando eu falar de logística integrada e gestão da cadeia de suprimentos, a palavra-chave vai ser integração. Tá? Eu preciso que haja uma integração para que exista essa logística integrada e para que exista essa gestão da cadeia de suprimentos. Então, qual a diferença de um para o outro? Vamos pegar a definição de ambos aqui. Logística integrada, necessidade de gerenciamento dos fluxos de recursos materiais, informações e dinheiro. Então, a organização ela tem essa necessidade de gerenciar seu fluxo tanto de materiais como de informações e de dinheiro. Isso tudo de forma integrada, de forma junta, ou seja, um tem impacto no outro, um reflete-se no outro, tá? No Brasil, esse conceito se populariza na década de 1980 e início da década de 90. Necessidade de integrar os processos internos. Então, toda vez que eu estiver falando dessa integração de processos internos, eu estou falando de logística integrada. Por que que se desenvolve da década de 80 e início dos anos 90? Porque coincide justamente com o período de revolução tecnológica, da revolução da informação. É nesse período que começam a surgir computadores cada vez menores e cada vez mais ágeis, potentes, seguros e que tornam possível que essa integração aconteça. É basicamente impossível, né? É praticamente impossível você pensar numa logística integrada sem o advento da computação, da informática. É praticamente impossível você pensar nisso. E a gestão da cadeia de suprimentos? Necessidade de integração da logística ao longo dos anos evoluiu de dentro para fora das organizações. Então percebam,
existia uma necessidade de integrar os processos dentro dessa questão da logística integrada. Tá aqui, integrar os processos internos. Só que aí agora existe uma necessidade de integrar todas essas logísticas, todas as empresas, todas as organizações que fazem parte do meu canal de suprimento, tá? Então, se eu preciso integrar todas as organizações da minha cadeia de suprimentos, agora eu estou falando de gestão da cadeia de suprimentos, porque é o que a gente chama de supply chain. Né? Essa cadeia de suprimentos é o supply chain. E aí eu preciso de uma gestão dessa cadeia de suprimentos de forma a tornar possível a integração externa, ou seja, integrar várias organizações que participam dessa cadeia de suprimentos, ou também chamado de cadeia de valor. Tá? É cadeia de valor porque cada passo que o material ele dá dentro dessa cadeia de suprimentos, ele vai adquirindo valor, ele vai se tornando mais valioso para o cliente. Efetividade dos fluxos de materiais, informações e financeiro. Então, é o mesmo fluxo que se precisa. Então, veja, aqui eu falo do fluxo de recursos materiais, informações e dinheiro. Aqui é a mesma coisa, fluxo de materiais, informações e financeiro, que é dinheiro. Só que agora eu já saio do âmbito interno e passo a integrar o âmbito externo. Então, sempre que eu estiver falando de integração interna, eu estou falando de logística integrada. E sempre que estiver falando dessa integração externa, a gente está falando de gestão da cadeia de suprimentos. Será que as empresas hoje em dia poderiam administrar custos efetivamente, prover um adequado nível de serviço ao consumidor e ter excelência em logística sem contar com sistemas de informação? Provavelmente não. Por quê? Porque tudo isso que a gente vive hoje é decorrente justamente desse processo de desenvolvimento da tecnologia da informação. Inclusive, algo que de suma importância, né, dentro da logística é a questão da globalização. E a globalização só se torna possível com o advento da internet. Né? E aí, agora, a gente já tem concorrentes do mundo todo e a gente passa também a concorrer em outros mercados fora da nossa casa, graças à globalização. E a globalização, ela exige que a logística, ela se desenvolva de forma mais plena, mais segura, de forma a tornar possível que esse fluxo de material agora, né, assim como de pessoas também, ele transpasse territórios, ele transpasse limites. Agora não tem mais limite de espaço. Então a logística ela precisa atuar de forma satisfatória, seja no berço, né, da empresa, ou seja em territórios mais distantes. Ela tem que oferecer o mesmo nível de serviço que o cliente está esperando, independente do local que ele esteja. Então, só concluindo esse slide, eu deixei só uma definição do que seria o sistema de informação. Essa definição ela aparece lá no material para vocês. Então, é um conjunto de componentes interrelacionados, trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações, com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em organizações. Então, sistemas de informação são aqueles sistemas que trabalham, né, como o nome já diz, com informações. Né, eles processam os dados e transformam em informações úteis ao processo de tomada de decisão. São os sistemas que vocês provavelmente já conhecem, que fazem com que as organizações, as empresas trabalhem, elas operem. Então, como eu disse, né, a logística ela é o coração estratégico da empresa, ela está no coração estratégico da empresa, de forma que, para que isso aconteça, ela precisa se comunicar, ela precisa dialogar com outras áreas. Então, ela tem uma ligação muito estreita com praticamente todas as áreas da organização. Vamos destacar aqui três. Nesse momento, a gente vai destacar essas três áreas de grande relevância para a logística. Primeira,
Marketing, né? A gente sempre costuma dizer que logística e marketing é um casamento perfeito. O marketing ele promete e a logística vai lá e cumpre. A logística é, em última análise aí, a última interface do cliente com a organização. Ou seja, se tudo deu certo e a logística falhou, entregou errado, entregou faltando, entregou avariado, entregou fora do prazo, ninguém vai querer saber o que foi prometido antes. Só vai querer e avaliar a empresa pelo que foi feito naquele momento. Então não adianta nada o marketing oferecer tanta coisa se a logística não cumprir. Então, marketing ele vai prometer e a logística tem que estar casado com o marketing, ele vai ter que ir lá e prometer e cumprir, né? No caso, o marketing ele vai prometer e a logística vai ter que ir lá e cumprir, tá? São considerados a principal interface da empresa. De um lado, eu tenho o marketing que vai estar lá em contato com o cliente no primeiro momento, captando justamente as necessidades do cliente, tá? E na outra ponta eu vou ter a logística cumprindo e entregando o que o marketing prometeu nesse primeiro contato com o cliente. Logística e produção. A produção ela é responsável por tornar, né, a necessidade do cliente em um produto ou serviço, né? Então, a produção ela passa no processo de transformação. Produzir é você pegar as entradas, né, correspondentes e transformá-las em saídas úteis, em saídas que são produtos ou serviços da organização. Então, a logística ela cuida da parte de estoque de produtos acabados, ou seja, produção produziu, tem o produto, está pronto. Mas aí quem trata desse estoque já não é a produção, já é da logística. A logística ela cuida desse estoque, onde manter o estoque, as formas de armazenagem, quando o cliente vai precisar disso aí para que ele entregue no momento exato que o cliente está necessitando. Tá? Então toda a responsabilidade do estoque passa a ser da logística, do profissional da logística. Ajuste do layout na linha de produção. Então, faz parte também da logística ajustar esse layout da linha de produção. Para quê? Para que a produção ela ocorra, né, de forma mais eficiente. Né? Então, você faz o ajuste do layout na linha de produção de forma a ganhar tempo, a economizar recursos, tá? E de tornar esse processo produtivo mais eficiente. Logística e finanças. Nada disso que a gente está falando pode acontecer se não tiver dinheiro. Então, a logística ela tem um grande impacto nas finanças de qualquer organização. A gente viu que a maior parte dos investimentos operacionais são feitos justamente na logística. Por quê? Porque a logística ela está no coração estratégico da organização. Então, ela precisa reduzir custos, como a gente já falou. A gente tem também a parte de cálculos de impostos em operações logísticas. O departamento financeiro ajuda muito a logística nesses cálculos. Muitas vezes o profissional de logística ele não digamos, treinado ou capacitado para fazer esses cálculos. E aí ele depende justamente dessas finanças para que faça esses cálculos de forma correta. Então, uma das funções da logística, uma das tarefas da logística é justamente essa redução de custos e nesse processo de cálculo de impostos nas operações logísticas, porque toda operação financeira ela envolve imposto, tá? E aí ele precisa do apoio justamente desse departamento financeiro. Questão da precificação, questão de se fazer rateio dos custos para formar os preços finais dos produtos para ser lançados no mercado. A gente tem que saber fazer isso. E por quê? Porque a gente nem pode perder dinheiro e nem a gente pode colocar um preço muito acima do que o cliente está disposto a pagar. Porque, em última análise, quem diz se aquele produto vale aquele preço ou não é o cliente. Se o cliente olhar e disser, não, está muito caro, esse produto ele não vai atender minha necessidade. Por quê? Ele está acima do que eu posso pagar, ou ele está cobrando algo que eu não estou disposto a pagar por ele.
Por quê? Porque é um produto que eu posso passar sem ele. Então, o preço ele tem que estar adequado à necessidade do cliente, também ao valor que o cliente dá a esse produto. Então, eu não posso cobrar nem de mais, nem de menos. Eu não posso cobrar de menos para não levar prejuízo, tá? Porque eu tenho que cobrir meus custos, mas eu também não posso cobrar demais, porque senão eu fico fora do mercado e o cliente decide que o meu produto não vale tudo aquilo que eu estou cobrando. Conceito de estoque. E, na verdade, não é só o conceito de estoque, é entender que existe uma diferença entre estoque e armazém. Por quê? Porque muita gente confunde essas duas coisas. Tá? Essa definição é muito importante para gestão de estoque e também para a gestão de armazenagem. E se é importante para essas duas coisas, é extremamente importante para logística de um modo geral. Tá? Então, o que são estoques? São recursos ociosos em movimento ou não, mas que têm valor econômico, já que ficam em posse da organização por algum tempo, podendo ser arregimentados e utilizados em algum período futuro. Então, estoque é aquela quantidade de matéria-prima ou produto acabado que você guarda. Se você guarda é porque você tem o intuito de utilizar aquilo em algum momento futuro, tá? E de qualquer forma aquele produto, né, ou aquele material que está guardado, ele tem um valor econômico para você. Houve um desembolso para ter ele, ou há um desembolso na manutenção desse estoque. Mas é bom deixar claro que estoque e armazém não são a mesma coisa. O que é o armazém? O armazém é o local, a instalação usado para a guarda desde matéria-primas até produto acabado. Ou seja, o material que está sendo guardado é estoque. Agora, o local onde está sendo guardado não é estoque, é armazém. Muita gente confunde esses dois conceitos. Então, as paredes lá, aquele cercado lá onde o material é depositado, aquilo ali é armazém, não é estoque. Tá? Então, um galpão é um armazém? Sim, é um armazém. Tá? Um galpão ele não pode ser considerado um estoque. O estoque é aquilo que está guardado dentro desse galpão. O galpão é um armazém. Tá? Estrutura física, armazém. Estrutura, material que é guardado dentro dessa instalação física, dentro dessa estrutura física, estoque. Estoque é a quantidade de material guardada no armazém. Então, deixando claro mais uma vez, armazém, instalação física, onde comporta-se o estoque, onde o estoque fica guardado. Estocagem é diferente de armazenagem. Então, são outros dois conceitos aí que o pessoal confunde muito. Estocagem é diferente de armazenagem? Sim, é. Quando se faz referência aos produtos acabados, está se falando de armazenagem. Quando aos suprimentos, matérias-primas e materiais em processo, estocagem. Então, eu só vou me referir ao processo de armazenagem, a atividade de armazenagem, quando eu estiver falando de produtos acabados. Então, a atividade de armazenagem ela está relacionada à guarda de produtos acabados. Todo outro tipo de material, quando guardado, eu estou me referindo à atividade de estocagem. Então, armazenagem e estocagem é diferente? Sim, são diferentes. E o que difere ele? O tipo de material que é guardado. Na armazenagem, produto acabado. Na estocagem, produtos que ainda ou vão passar pelo processo de produção ou estão já no processo de produção. Tá? Quais são os tipos de estoque? A gente tem estoque de matéria-prima, que é aquele material que vai ser utilizado na produção de produtos finais. Tá? A gente tem os materiais auxiliares, ou seja, são aqueles materiais que auxiliam na produção, mas eles não se incorporam ao produto final, como ferramentas. Tá? As ferramentas são materiais auxiliares,
Muitas vezes a gente tem estoque dessas ferramentas porque elas vão se desgastando e é preciso, né, substituir, assim como peças de máquina, por aí vai. De manutenção. Esse de manutenção é tudo aquilo que é utilizado para a manutenção de máquinas, a manutenção predial, tá? Então, esse estoque de manutenção ele serve para que sejam feitos reparos em qualquer máquina, em qualquer ferramenta, tá? Ou mesmo, né, no prédio, né? O prédio onde está instalado lá, a questão de material de limpeza, né? Isso também entra como manutenção. Intermediário é aquele estoque de um material que ele nem é matéria-prima mais e nem é um produto final. Ele está entre um e outro, ele está sendo trabalhado, ele está sendo transformado num produto acabado. Por último, o estoque de material acabado, né, de produtos acabados. É aquele que já está pronto para ser comercializado, que está pronto para ser vendido. Isso é o estoque de produtos acabados. Outros dois conceitos muito importantes e que às vezes o pessoal confunde é a questão de movimentação e transporte. O que é a movimentação? O que é o transporte? A movimentação inclui as operações de recebimento e expedição e a movimentação dos produtos de e para a área de estocagem. Então, a grosso modo, né, a gente pode dizer que essa movimentação ela é realizada nas dependências da empresa. Então, ela vai desde o momento que você recebe o material, confere, aí ele passa lá pelo processo de armazenagem ou estocagem. Então, dali é feito o pique, né? Do pique vai a embalagem, expedição. Todo esse processo aí, né, esse processo de armazenagem, todas as atividades dentro desse processo de armazenagem, ele se dá através da movimentação de material. Tá? Já o transporte, né, um sistema de transporte é constituído pelo modo, que é a via de transporte, pelo meio, que é o elemento transportador, e pelas instalações complementares, terminais de carga. Então, geralmente, o transporte ele é realizado fora das dependências da organização, tá? E sempre vai estar atrelado a um modal de transporte, que seja o aéreo, o aquaviário, tá? Que seja o rodoviário. Então, vai estar sempre atrelado a um modal de transporte. A grosso modo, transporte é a mudança de estoque de um lugar a outro fazendo uso de algum modal de transporte. Já a movimentação transfere produtos de um lugar a outro sem o uso de um modal. Tá? Geralmente, isso, gente, alguns casos, existem alguns casos específicos, claro. Mas, a grosso modo, né, a gente, de forma genérica falando, a movimentação ela se dá no âmbito interno da organização. Tá? Então, na maioria dos casos, ela não sai, tá, da organização, ela se dá dentro da organização. Já o transporte, na maioria das vezes, ele se dá com transferência, inclusive, de propriedade. Né? E para isso é emitido um documento fiscal, para que seja feita uma transferência de um CD para uma loja, por exemplo, de uma distribuidora para o comércio varejista. Então, a isso a gente faz o transporte. Então, na maioria dos casos, esse transporte ele vai ser dado no âmbito externo, né? Não é mais interno, e ele vai, né, usar um dos modais de transporte e muitas vezes, na maioria dos casos, aí, vai ter uma transferência de propriedade do material. Tá? Falei que para que exista o transporte, né, de mercadorias, ele precisava fazer uso de um modal de transporte. E aí, alguns de vocês podem se perguntar, o que é o modal de transporte? Então, o modal de transporte é o modo como esse transporte vai ser feito. E aí, a gente hoje, né, a gente tem 5 modais. Quais são? Rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário e aeroviário. Alguns autores acrescentam a esse um sexto modal. Qual é? O infoviário. Tá? Esse infoviário é o que faz, segundo esses autores, o transporte de dados, de informação. Então, basicamente, ele se vale
de redes, né, de internet, tá? Para transportar essas informações e esses dados. Então, os outros modais é o que eu falei, né? O rodoviário é aquele através de rodovias, né? Geralmente através de caminhões. Geralmente, isso não quer dizer que só o caminhão ele possa transitar ali, né? Não é só o caminhão que transporta nesse modal rodoviário. Carros menores, até a própria moto, tá? Faz parte do rodoviário. Ferroviário através de ferrovias, basicamente os trens de carga. Aquaviário, transporte através da água. Então, o aquaviário é muito forte no comércio internacional, na logística internacional. A maior parte do comércio internacional se dá através do aquaviário. O dutoviário através de dutos. Né? No nosso caso, o exemplo mais clássico aí é a água que chega da Compesa. Né? A Compesa ela faz uso de dutos que passam lá por baixo da terra e transportam essa água lá do local onde ela se origina, né, até nosso ponto de consumo, que são nossas torneiras. Tá? O aeroviário através de aviões, né, de aeronaves, não só avião, mas o avião é o meio mais forte dentro desse aeroviário. Tá? Nesse gráfico aqui, percebam que 60% de toda a carga do Brasil ela se dá através do modal rodoviário. Então vejam como a gente é dependente desse modal rodoviário. Tá? 0,4% é justamente o dutoviário, porque se dá para transportar pouca coisa aí nesse dutoviário. Tá? 4% tá aqui é o ferroviário, é isso? Não, o ferroviário é 23,6%, tá? O aeroviário 12%. Tá? Então, basicamente essa é a distribuição que a gente tem de carga de acordo com os modos, né? De acordo com os modais. Tá? E aqui a gente tem um comparativo. Por exemplo, no transporte rodoviário é um transporte mais flexível. Ele permite a entrega porta a porta. Né? Você nunca vai chegar e receber sua encomenda através de um navio na porta. Não vai. Tá? Então, geralmente, você vem através do rodoviário. E o rodoviário ele acaba integrando todos os outros transportes. Ou seja, ele complementa, porque a mercadoria ela pode vir através de um frete aéreo, mas para lá no aeroporto. E do aeroporto para sua casa? Será que eu não preciso complementar isso através de um rodoviário? Tá? Então, esse é o mais flexível. O ferroviário, né, ele já tem uma flexibilidade menor. Mas ele compensa quando a gente está transportando grandes volumes por longas distâncias. Por quê? Porque você dilui esse custo do frete por uma quantidade maior. E aí reduz o custo unitário de frete. Tá? Mas o custo fixo dele é alto, enquanto que no rodoviário o custo fixo é baixo. Né? Por quê? Porque no rodoviário a gente não é dono das rodovias, é o governo quem constrói aquilo ali, é o governo quem administra. No ferroviário você tem um custo alto nesses equipamentos que fazem carregamento, nas estações onde o trem tem que parar, né? Toda aquela infraestrutura ali geralmente é privado, então ele é um investimento alto. Tá? E aí aqui tem o comparativo de todos os outros, né? Do rodoviário até o aéreo. Falei mais desses dois porque esses dois são os que mais transportam. Eles representam mais de 80% de toda a carga transportada no Brasil. Tá? Os outros são igualmente importantes, só que cada um para suas especificidades. Tá? Então, os modais de transporte eles são 5, podendo ser 6 se a gente considerar o infoviário. O infoviário é aquele que faz o transporte de dados e informações, basicamente através da rede de internet. Tá? Uma vez falado dos modais de transporte, é importante frisar que uma parte das vezes a gente não faz esse transporte através de um único modal. A gente pode integrar
2 ou até mais modais. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem duas formas de fazer, através da multimodalidade ou da intermodalidade. E qual é a diferença da multimodalidade para a intermodalidade? No transporte multimodal, eu tenho aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e é executado sob a responsabilidade única de um operador de transporte multimodal. Em resumo, você contrata um operador de transporte multimodal, assina um contrato com ele, apenas um contrato, e esse contrato ele vale para todos os modais que ele vai usar. Então, a empresa que você contratou, o operador de transporte multimodal, ele é responsável por usar quantos modais forem necessários para transportar essa mercadoria, tá? Já no transporte intermodal, pode ser entendido como o transporte através de dois ou mais modais, utilizando as melhores características de cada modal, de forma a reduzir os custos e as resistências ao fluxo contínuo de cargas, desde a origem até o destino. Porém, neste intermodal, é através de mais de um contrato, ou seja, você é responsável por cada empresa, por cada operador logístico que você contrata. Exemplo, se você contrata um para fazer o transporte aéreo, você vai fazer um contrato com a empresa de transporte aéreo. Chegou no aeroporto, você precisa fazer uso do modal de transporte rodoviário. Você vai contratar agora uma outra empresa que faça o transporte rodoviário. E você vai assinar um outro contrato com essa empresa. Tá? Então, cada vez que você trocar de modal, você vai fazer um contrato novo e cada um dessas empresas, assim que terminar a parte dele, ele não tem mais responsabilidade nenhuma, tá? Já no multimodal, não. Você vai contratar uma empresa que ela vai sair do avião, vai sair com o material no avião, quando chegar no aeroporto, ela mesma vai coletar através do transporte rodoviário e vai entregar no destino final. Tudo sob responsabilidade dela, não sua, tá? Você só assina o contrato uma única vez. Cada vez que percebemos mudanças significativas e estas são frequentes, deveremos reavaliar o processo de decisão para a escolha do modo a ser utilizado. Então, a gente não, uma vez que você faça o transporte rodoviário, dessa vez você usou o transporte rodoviário, mas para uma próxima entrega pode ser que o transporte rodoviário não compense. E aí você precise dessa vez fazer o transporte ferroviário, tá? Aquaviário ou qualquer um outro. Então, essas coisas a gente tem que estar reavaliando constantemente. Sempre que houver mudanças significativas, a gente muda de modal de transporte. Alinhando a cadeia de abastecimento às estratégias de negócio. Veja, as estratégias de logística, elas têm que estar condizentes e alinhadas com as estratégias da empresa, tá? As estratégias logísticas, elas visam criar, né, e entregar aquilo que é previsto nas estratégias da organização. A essência da estratégia. Essa essência é realizar atividades de modo diferente da concorrência e manter a vantagem competitiva. Essa vantagem competitiva é adquirida através da entrega de valor, né? Então, a sua organização tem que pensar numa forma de entregar mais valor ao cliente do que seu concorrente. Quanto mais valor o cliente der ao seu produto ou serviço, mais facilidade você vai ter de fidelizar ele, tá? De fazer com que ele não vá para a concorrência. Uma das ferramentas utilizadas nessa questão de estratégia é o que a gente chama de análise SWOT, ou matriz de SWOT, né? E como é que essa análise é feita? Você divide em 4 quadrantes, tá? A metade, né, que são 2 quadrantes, você faz uma análise interna, no outro você faz a análise externa. De que forma?
Então, é basicamente uma matriz assim, tá? Onde você divide em 4, tá? Cada uma dessa daqui, por exemplo, essa primeira aqui, essa primeira metade, você pode fazer análise interna, nessa segunda análise externa, tá? E essa análise interna, como vocês estão vendo, que é a parte de cima aqui, ela se divide em 2 quadrantes, tá? A análise externa também 2 quadrantes, tá? A análise interna, você vai levantar suas forças e suas fraquezas. Então, aqui você pode botar forças, aqui você pode colocar fraquezas. Então, o que é que sua organização tem que você considera uma força dela? Quais características que sua organização tem que você acha que pode ajudar você a ter essa vantagem competitiva? E que fraquezas você tem que pode mostrar alguma certa dificuldade em desenvolver vantagem competitiva. Por exemplo, a força pode ser mão de obra qualificada. Então você pode ter uma mão de obra muito bem treinada, prestativa, que sabe fazer o que tem que fazer. Mas, por outro lado, uma das fraquezas poderia ser o parque tecnológico não estar de acordo com as novas evoluções, ou seja, suas máquinas, seus computadores ainda são antigos e precisa de investimento nessa área. Nos outros quadrantes que faltam, tá vendo aqui, ó? Primeiro, oportunidades, no outro eu coloco como ameaças, tá? Então, no de oportunidades, você pode dizer, uma economia que está em expansão, né, que está se desenvolvendo. Por exemplo, vamos supor que você esteja falando de uma construtora. Então, uma oportunidade. Há investimentos, por exemplo, do governo federal na área de habitação, como aconteceu em governos anteriores, que teve aquele boom da construção civil, né, com aqueles projetos de Minha Casa Minha Vida, onde se construiu várias moradias, e isso para as construtoras foi uma grande oportunidade, porque fez com que o ramo da construção civil ele se expandisse. Ameaça. A questão do coronavírus, por exemplo, é uma ameaça para as organizações, é algo que está externo, está alheio a ela e que ela não pode fazer nada. Tá? Então, tudo que tiver fora do alcance da organização, mas que de alguma forma impacte nas suas atividades, a gente considera como ameaça. As estratégias se dividem em 3 níveis. Tá? Essas estratégias organizacionais podem ser corporativas, de negócios ou funcional. Né? Aqui a gente tem, nesse ponto aqui, nessa estratégia corporativa, são estratégias de longo prazo, né? Criam valor através dos negócios. Né? A gente diz que esse aqui é o nível estratégico da empresa. No segundo, na estratégia de negócio, seria o nível tático. Então, são táticas para vencer a competição. E no funcional, são métodos operacionais de implementação das táticas. Por exemplo, na estratégia corporativa, você pode definir, né, ampliar seu mercado de negócio. Né? Então, você pode decidir ampliar sua zona de atuação, seu mercado de atuação. Isso na estratégia corporativa. Na estratégia de negócios, você vai ter que definir as táticas para alcançar essa estratégia corporativa. Então, por exemplo, na estratégia tática aqui de negócios, né, no nível tático, você pode definir, por exemplo, fazer o maior número de entregas. Então, para isso, você vai precisar de mais caminhões, se for usar o transporte rodoviário. Se você precisa de mais caminhões, você tem que decidir se vai adquirir esses caminhões ou vai usar alguma transportadora ou também pode fazer contratos com agregados. Tá? Então, é uma estratégia de negócio, que aí você visa atender essa expansão de mercado. Já na estratégia funcional, são aquelas mais corriqueiras. Então, você pode estabelecer
por exemplo, janelas para carregar os caminhões. Ou seja, cada local que você vai atender, qual vai ser a hora que você vai carregar esse caminhão? Qual vai ser o dia que esse caminhão vai ser carregado? Será que para todas as regiões vai ter entrega todos os dias? Isso tudo você coloca lá na estratégia funcional. Um outro ponto de interseção, né, que a gente falou da logística lá, esse ponto de interseção é justamente a produção. E para que essa produção ela seja realizada, existe o que a gente chama de PCP. O que é esse PCP? O planejamento e controle da produção. Percebam que dentro desse retângulo aqui está a administração da produção, ou seja, no âmbito interno da organização. Aqui são feitos projetos para a produção, são feitos planejamento, melhorias, né, planos de melhoria, tá? Fora tem, primeiro, de um lado, os recursos, né? Esses recursos são a entrada dessa minha produção. Então, são o que a gente chama de input. Aí eu divido em dois grupos: recursos de entrada a serem transformados, que aí são materiais, informação, consumidores. Os consumidores, eles vão dizer o que eles estão precisando, qual a necessidade deles para que seja produzido em cima dessas necessidades, tá? Do outro lado aqui embaixo, né, tenho os recursos de entrada de transformação, são as instalações e o pessoal, ou seja, a gente tem ferramentas, máquinas e tem também o pessoal que vai operar tudo isso aí. Entrou, chegou aqui, vai ser transformado. Quando for transformado, vai gerar saídas. Essas saídas é o que a gente chama de output. Esses outputs são produtos e serviços que são produzidos pela organização através de seus recursos de entrada. E aí, essas saídas são entregues a quem? Aos consumidores, que estão no ambiente externo. E aqui, nesse ambiente externo, a gente vê que o consumidor ele tem um papel bem ativo. Olha, papel e posição competitiva da produção, objetivos estratégicos da produção, estratégia de produção. Percebam que tudo isso aqui é criado em cima dos consumidores, em cima do que os consumidores passam, do que eles precisam, das necessidades deles, tá? Então, planejamento e controle da produção é decidir quando fazer, o quanto fazer, em que ordem fazer e se as atividades estão de acordo com o plano. Então, nesse último aqui é um comparativo que você faz pegando se os resultados estão de acordo com o que foi planejado lá atrás. Então, quando fazer é o agendamento. Então, você estabelece datas para quando será produzido. Aqui você faz a alocação de recursos, ou seja, o quanto fazer, quanto vai ser produzido, e aí você estabelece o sequenciamento dessa produção, ou seja, em que ordem vai fazer. Por último, você monitora e controla essa produção para saber se o que está sendo produzido está de acordo com o que foi planejado. Tá? Percebam que cada círculo desse aqui tem áreas de interseção. Essas interseção quer dizer que todo o planejamento ele deve ser integrado, tá? Então você tem que pensar em tudo de forma conjunta, ter uma visão holística. Medição de desempenho. Dentro da logística, tudo precisa estar sendo constantemente medido, sendo avaliado, tá? Para isso existem vários indicadores de desempenho. É o que a gente chama de KPI, indicadores de desempenho dentro da logística, indicadores de desempenho chaves, tá? Sistemas de medição eficazes devem ser construídos para cumprir 3 objetivos. Quais são? Primeiro, monitorar, verificar se está sendo realizado, o que é que está sendo feito, como está sendo feito. Segundo, controlar. Controlar e monitorar são a mesma coisa? Não, não são. Controlar é diferente de monitorar. No controlar, além de monitorar, se eu perceber que está tendo algum erro, eu vou lá e faço correções. Então, controlar é mais ativo do que só monitorar. Direcionar, ou seja, colocar os recursos aonde estão sendo necessários, retirar de onde está sobrando, colocar onde está precisando. Perspectivas funcionais: custo, serviço ao cliente,
qualidade, produtividade e gerenciamento de ativos. Essas são as perspectivas funcionais para a medição de desempenho. Custo, reduzir o máximo possível. Serviço ao cliente, aumentar o máximo possível. Qualidade, manter níveis de qualidade satisfatórios dentro do que se espera. Produtividade, quanto mais, melhor? Não. Quanto mais eficiente, melhor. E gerenciamento de ativos é a questão de investimentos que estão sendo feitos, o retorno de capital investido e por aí vai. Um sistema abrangente para avaliação de desempenho deve representar um equilíbrio entre métricas financeiras e não financeiras. Então, a gente não avalia só levando em consideração dinheiro, só capital. Tem outras coisas que também são muito importantes, principalmente quando a gente está tratando de serviço ao cliente e qualidade. Dentro dos indicadores de desempenho organizacional, uma ferramenta muito utilizada é o que a gente chama de BSC, Balance Scorecard. Tá? Primeiro, a gente tem 4 perspectivas. Nessa primeira perspectiva, a gente vê aqui a perspectiva financeira, ou seja, como os acionistas nos veem, né? Como os acionistas veem essa organização. Segundo, na perspectiva das operações internas, em que nos devemos destacar, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer para gerar essa vantagem competitiva? Na perspectiva de inovação e aprendizado, podemos continuar a melhorar e criar valor? Né? Então, a gente tem que estar num processo de melhoria contínua, absorvendo inovações, aprendizado. E na perspectiva dos clientes, como os clientes veem essa organização. Percebam que é feito investimento aqui na financeira, desenvolvimento dos colaboradores, esses colaboradores mais desenvolvidos vão oferecer operações internas melhores que culminam no nível de satisfação maior do cliente, que jogam mais dinheiro para dentro da empresa porque passam a consumir mais produtos e serviços dessa organização. Dentro da logística, a gente tem esse Balance Scorecard logístico. Então, veja, qualidade de atendimento, melhorar. Melhorar sempre os níveis de qualidade de atendimento. Em relação ao tempo, sempre entregando ao cliente e satisfazendo as necessidades deles de forma cada vez mais rápida, reduzindo os custos e, por isso, entregando produtos e serviços cada vez mais baratos. E desenvolvendo relacionamentos com esses clientes, criando parcerias de longo prazo, tornando esses clientes mais próximos possível da organização. Aqui são as referências que foram utilizadas. Embora a aula seja bem curtinha, seja pouca coisa, é uma revisão geral aí, mas ainda assim se usou muito material para que seja feito essa aula.